Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então, mais uma aula aí da semana 3 do nosso PET, né? A temática dessa semana vai ser o povo em movimento. Uma breve introdução, né? Interessante para a gente entender sobre esse fenômeno, né? É fundamental refletir sobre o modelo de desterritorialização, é um termo pós-moderno que faz a ideia do fim do território físico, com contornos geográficos a partir da globalização econômica, política e cultural, que rompe fronteiras e que dita o capital não tem pátria. Entretanto, é preciso refletir sobre o modelo proposto, considerando o fato de o mesmo impor sistema de padronização, o que quebra o vínculo de territorialidade individual e coletiva por meio da imposição de comportamentos e valores globais. Bem, aí aqui surgiu um novo termo, né? Desterritorialização. Vamos definir o que seria desterritorialização. Seria tirar o território a alguém ou a caráter territorial de algo. A construção de barragem desterritorializou a população, um exemplo. Né? A mobilidade e globalização desterritorializaram muitas fronteiras. Retirar do território ou do contexto habitual, descontextualizar. Ou seja, podemos definir o termo desterritorialização como o ato de abandono ou ato de retirada de um território, de um povo ou nação, com consentimento ou por uso de força. Essa mudança de um território para outro pode ocorrer também por motivos econômicos, sociais ou oriundo das catástrofes naturais e fenômenos naturais. Segundo Heilsbart, né, né, há uma efetiva instabilidade ou fragilização decorrente da desterritorialização, principalmente entre grupos socialmente mais excluídos e ou profundamente segregados, né, ou excluídos, né? E como tal, de fato, impossibilitados de construir ou exercer efetivo controle sobre seus territórios, seja no sentido de dominação política e econômica, seja no sentido de apropriação simbólica e cultural. As principais questões sociais que historicamente se desenham na disputa pela soberania territorial, definidas nas novas fronteiras, geram instabilidade cada vez mais globais, refletindo nos muitos conflitos ocorridos entre os diferentes povos e suas culturas. Outro ponto importante aí, né, a ser levado em consideração quando fala um povo em movimento, seria a migração e a questão dos refugiados, né? Conceitos geográficos entre eles, território, fronteira, povo, migração e outros, nos permitem uma melhor compreensão da desterritorialização no mundo globalizado, sendo um intenso movimento que permite o fluxo de pessoas e culturas. O indivíduo vai além das fronteiras e se insere em um contexto de novos desafios e possibilidades, um mergulho em novas realidades com suas tradições e costumes. A mobilidade populacional e os fluxos migratórios têm papel fundamental na formação socioeconômica no mundo contemporâneo. O deslocamento tende a melhorar as condições de vida quando o lugar de origem é pobre, dentre outras causas humanas que impulsionam o deslocamento das crises políticas, econômicas, o desemprego, o envelhecimento populacional e outros. Tem aumentado o número de refugiados no mundo. Descumprimento dos direitos humanos. Vivendo em extrema vulnerabilidade em seu território de origem, né, os refugiados estão à mercê do descumprimento dos direitos humanos, né, sendo vítimas de conflitos armados, falta de liberdade, segurança, sofrendo todo tipo de perseguição. Em função da grave situação a qual são submetidos, vivem intensos temores
ao cruzarem cada vez mais as fronteiras internacionais, principalmente nos continentes asiático, africano e europeu. Tal situação se tornou um dos grandes problemas do mundo globalizado. Aqui nós temos a imagem, né? Duas imagens aqui que explicam um pouco melhor a situação do Brasil, né? A qual o Brasil se encontra. Podemos falar sobre a desterritorialização dos povos indígenas nessa primeira imagem, né? Onde fazendeiros retiram cada vez mais expandem sua área de cultivo, de criação de gado e retiram os indígenas de suas terras que são deles por lei. E aqui uma grande crise aí uma das grandes crises e fluxos migratórios que vem ocorrendo na América do Sul seria os venezuelanos ultrapassando a fronteira para o Brasil, né? Esse seria do exemplo do que a gente vive na atualidade no Brasil. Binômio territorialização e desterritorialização. O processo de globalização não apenas desterritorializa, mas também territorializa. Exemplos do movimento indígena no final do século XX. Os direitos das comunidades indígenas não são direitos desterritorializados, só fazem sentido quando pensados no território a que eles têm direito. Todos os seus costumes se dão naquele pedaço de terra e não em outro. A terra sagrada tem endereço, é territorializada, ao mesmo tempo em que os movimentos pelos direitos dos indígenas é globalmente conhecido. Por exemplo, a reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, que esteve em conflito pela sua posse, né, com agricultores e arrozeiros. O avanço de uma economia neoliberal que se apoia em uma política de Estado mínimo tende a fazer com que as políticas de redistribuição de riqueza sejam diminuídas. Isso cria parcelas de população excluídas em zonas em que os serviços estatais não são prestados adequadamente, quando são prestados, né? Muitas vezes nem são prestados esses serviços. Daí se criam zonas selvagens, né? Zonas hiperincluídas, né? Como ocorre em uma mesma cidade, né? As excluídas, zonas territorializadas pelo tráfico de droga, desterritorializadas pelo modelo econômico. Os pseudo-cidadãos passam a ser excluídos, desterritorializados de um território a que deveriam ter direito. Para a gente entender um pouco melhor, né, nós temos aí a migração, né, que é o principal fenômeno ali que ocorre na movimentação de um povo, né? Lembrando que o termo migrações corresponde à mobilidade espacial da população, né? Ou seja, é o ato de trocar de país, região, estado ou até mesmo de domicílio. Né? Esse fenômeno pode ser desencadeado por uma série de fatores, né? Religiosos, né? Psicológicos, sociais, econômicos, políticos e ambientais. No Brasil, os aspectos econômicos sempre impulsionaram as migrações internas. Durante o século XVII e XVIII, a intensa busca por metais preciosos desencadeou grandes fluxos migratórios com destino a Goiás, Mato Grosso e principalmente Minas Gerais. Em seguida, a expansão do café nas cidades do interior paulistas atribuiu milhares de imigrantes, em especial mineiros e nordestinos. No século XX, um modelo de produção capitalista criou espaços privilegiados para a instalação da indústria no território brasileiro, fato que promoveu a centralização das atividades industriais na região sudeste. Como consequência desse processo, milhares de brasileiros de todas as regiões se deslocaram para as cidades do sudeste, principalmente para São Paulo, né, o fenômeno da industrialização. Outra consequência do atual modelo de produção é a migração da população rural para as cidades, fenômeno denominado êxodo rural, como já conhecemos. Né?
Essa modalidade de imigração se intensificou das últimas 5 décadas, né? Pois a política econômica favorece os grandes latifundiários, né? Com empréstimos bancários para a aquisição de máquinas, né? Para a mecanização das atividades agrícolas e, com isso, a substituição da mão de obra. A região sudeste, né, que historicamente recebeu o maior número de imigrantes, tem apresentado declínio na migração, né, consequência da estagnação econômica e do aumento do desemprego na região. Nesse sentido, ocorreu uma mudança no cenário nacional dos fluxos migratórios, onde a região centro-oeste passou a ser o principal destino. As políticas públicas que ocupavam o desenvolvimento econômico na porção oeste do território brasileiro intensificaram a migração para o centro-oeste. Entre as principais medidas para esse processo estão a construção de Goiânia, né, construção de Brasília, né, expansão da fronteira agrícola e investimentos em infraestrutura. O reflexo dessa política é que 30% da população do Centro-Oeste são oriundas de outras regiões do Brasil, conforme os dados de 2008 divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a chamada PNAD. Temos também as migrações internas, né? Outro aspecto dessas migrações internas no Brasil é que os fluxos são mais comuns dentro dos próprios estados, né, ou regiões de origem do migrante. Esse fato se deve à centralização da atividade industrial no país, né, ou seja, a descentralização, onde as indústrias estão se deslocando, né, para outras áreas do território, né, não ficando mais concentrada como anteriormente ficavam na região sudeste e em regiões metropolitanas. E é isso aí, pessoal. A nossa aula foi sobre esses fluxos migratórios, né? Esse movimento de um povo, né? Onde dentro disso aí nós temos vários tipos de movimentos, né? E definições aí. Um abraço a todos, até a próxima aula.